agradecido. Obrigado, novamente. Obrigado. Obrigado, Adilson, pelo convite. Não é uma palestra, apesar de hoje eu estava pensando nisso, né? Estamos em época de acabou o Enem, está todo mundo esperando a nota do Enem e eu vou falar sobre um assunto que tá associado. Não vou falar especificamente exatamente o modelo que é usado para definir as notas do Enem, mas a teoria e é um modelo mais simples na realidade, que a gente vai complicar num outro sentido, mas que tem tem a ver com a problemática que a gente tem também no Enem. A aplicação que eu vou fazer aqui é mais voltada para provas da prova Brasil, do ensino fundamental e médio, né? Bom, teoria da resposta ao item é a teoria que descreve ou que reúne modelos matemáticos probabilísticos com o objetivo de medir características não mensuráveis, que a gente chama de traços latentes. Essa teoria foi muito utilizada, surgiu na realidade no estudo de testes mentais, lá no início do século XX, e o objetivo era quantificar a inteligência, como medir inteligência. E isso se estendeu na psicometria de forma bastante avançada. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, para ele não ficar dormindo toda hora. Okay. E essa teoria também tem aplicação na avaliação educacional. Então, o meu foco aqui não é tratar de problemas psicométricos, mas sim de avaliação educacional. Só um resumo do que a gente vai falar. Tem bastante conteúdo, eu vou tentar gerenciar o melhor possível aqui o tempo. Vou falar um pouquinho aqui só de algumas informações, alguns números um pouco desatualizados, vão ser números de 2012 relacionados à educação, mas dá para a gente ver a importância disso. E aí vou começar a falar dos modelos da teoria de resposta ao item, vou falar de uma outra teoria, uma classe de modelos da área da estatística e vou mostrar que esses modelos eles andam paralelos e um pode contribuir com o outro. E aí é onde a gente faz as modificações do modelo de teoria da resposta ao item baseado nesse resultado ligado aos modelos lineares generalizados mistos que a gente trabalhou e por sugestão do professor Dalton Andrade, que é do Departamento de Estatística da Federal de Santa Catarina. Ele talvez eu acho que é o maior, no Brasil, é o maior especialista em teoria de resposta ao item. Ele assistiu minha palestra com aplicação em ensaios clínicos e ele falou, nossa, isso tem aplicação em teoria de resposta ao item. Foi onde que ele me puxou para começar a trabalhar nesse assunto. E no final a gente faz a aplicação aos dados da prova Brasil. Então aqui só para tentar motivar um pouquinho, alguns números e alguns fatos, a gente tem aqui números de estudantes registrados na categoria de educação básica em 2012. Dados defasados, mas a gente percebe que a situação deve ser essa, se não para pior, nos dias de hoje. A gente tem aqui alguns números do Brasil e de algumas regiões, do total de estudantes matriculados na educação básica, nos anos iniciais, desse total aqui, dos anos iniciais, tem aqui 16 milhões, nos anos finais tem 13 milhões, mas que matriculam no ensino médio 8 milhões. Então, em todos os casos aqui, há reduções drásticas. Os alunos vão largando a escola ao longo do tempo, né? 28,2% do total de estudantes registrados no ensino básico que foram registrados no ensino fundamental. Isso em 2012.
Isso é grave para um país como o nosso, e eu acredito que toda a política que está acontecendo atualmente, ou a falta de políticas, né, educacionais, tende a piorar esses resultados. A crise, provavelmente, alguns desses estudantes largam a escola para trabalhar e esses percentuais eu imagino que vão aumentar. Ok. O PISA, para quem não conhece, é um programa internacional para avaliar estudantes na casa dos seus 15 anos de idade. Eles são avaliados em matemática, ciências e leitura. Então aqui é só alguns números para mostrar a situação, né? Nós estamos trabalhando com os resultados de 2012. O top 10 em matemática, leitura e ciências, basicamente países dos tigres asiáticos são os primeiros lugares aqui, depois vem Liechtenstein, Suíça, Holanda. Esse é o top 10. Quem lembra bem início da década de 80, se noticiava muito naquela época o investimento, o crescimento econômico que os tigres asiáticos estavam tendo. E isso se refletiu, eles direcionaram esse crescimento deles em investimento pesado em educação. E eles estão colhendo os frutos disso. Já em algum lugar da América Central, essa posição do Brasil, da América do Sul, aqui está Brasil, Argentina, ocupando a posição 59, num total de 65 países avaliados. De 2002 para cá, houve melhorias de 1 ou 2 pontos, mas a coisa se manteve estável durante um tempo e agora começou a cair, se eu não me engano, no último resultado. E não tem mágica para mudar esses números, né? Ok. Como que o PISA é avaliado? O PISA, antes de falar como ele é avaliado, né? Cada ponto do PISA é uma escala que... Essa medida, essa pontuação que aparece aqui, em matemática, em leitura e em ciência, cada um desses pontos diz muito sobre o quanto que vai se investir em educação, o quanto, né, tem que colocar mais dinheiro ou tem que gerenciar melhor o investimento. Então, tentar aumentar a pontuação do PISA dispara políticas, deveria disparar políticas. E isso dá apoio para o investimento, né? No Brasil, o PISA leva em consideração os resultados de uma prova que já é aplicada, chamada Prova Brasil, em estudantes de quarta, quinta série do primeiro ensino médio, o oitavo e nono. No ensino público, basicamente ensino público. Não sei se está sendo aplicado em escolas particulares, acho que não, acho que é só ensino público. E o objetivo é avaliar a qualidade da educação pública. Bom, até aqui com certeza escolas públicas. E o objetivo da pesquisa que a gente vai fazer aqui é fornecer estrutura, material estatístico, modelo matemático que dê suporte para fazer a avaliação do PISA de uma forma um pouquinho mais precisa do que é feito hoje. Essa é a nossa ambição, né? Olhar bem alto nessa situação. Se a metodologia for assimilada pelas pessoas que trabalham na área, isso pode ser utilizado para melhorar a avaliação das medidas do PISA. E é utilizado para avaliar características e fatores heterogêneos que perturbam os pressupostos do modelo que é utilizado para avaliar os resultados, gerar os resultados do PISA. A ideia é gerar mais conhecimento
sobre o que foi aplicado, sobre os itens que estão sendo avaliados, gerar uma inferência um pouquinho mais realística. O realístico diz respeito à precisão e a gente vai ver o que isso significa nos resultados. E a gente vai poder fazer suposições estatísticas um pouquinho mais consistentes do que é feito hoje. Ok, vamos definir teoria da resposta ao item. Baseado nesse texto aqui do Ayala, é um sistema de modelos matemáticos que define uma maneira de estabelecer a correspondência entre variável latente e suas manifestações. O que a gente está chamando de variável latente aqui? Qualquer característica não mensurável diretamente. Eu quero medir um volume, eu tenho instrumentos de medida para medir um volume de um líquido, de um sólido, mas medir habilidades em matemática, medir ansiedade, medir até amor. Eu vi uma palestra em que um pôster num congresso de teoria e resposta ao item, em que o pôster dizia: "Você me ama? O quanto?" Então eles fizeram um questionário, fazendo várias perguntas para tentar extrair uma medida numérica do quanto que alguém amava a outra. Então eu achei bem interessante. E a ideia é um pouco essa: como que você mede uma característica que não pode ser mensurada diretamente? Aí entra o conceito de variáveis latentes. Elas existem, eu sei o que é a ansiedade, mas eu não consigo mensurar ela diretamente. Como que eu vou mensurar isso? Posso fazer um questionário para um paciente e, em condições adequadas, eu vou extrair aquelas informações e aquelas informações elas circundam esse conceito que é a variável latente que a gente está chamando de ansiedade. A mesma coisa acontece em avaliação educacional. Vocês fazem provas, mas é a única forma que a gente tem hoje de medir o quanto que você sabe de um determinado conteúdo. Mas eu não tenho lá um equipamento que meça lá, plugue em você e eu vou saber o quanto que você assimilou. Por enquanto não existe. Mas, e a forma de se fazer isso é utilizando teoria baseada em variáveis latentes. Então, habilidades em matemática, ciências e leitura, a gente vai chamar essas habilidades de traços latentes ou variáveis latentes. Isso já começou lá no início do século XX, ou no final do século XIX. Existe uma teoria chamada teoria clássica do teste, em que já trata disso, já trata dessa problemática de avaliar habilidades ou traços latentes. O que acontece, o que difere a teoria de resposta ao item da teoria clássica é como é extraída essa informação, como é medida essa informação do traço latente. A gente vai falar, às vezes eu vou parar de falar de traço latente e vou começar a falar de habilidades, e eu estou falando da mesma coisa. Em avaliação educacional, eu estou avaliando o traço latente é a habilidade em resolver problemas matemáticos, ou a habilidade de leitura, habilidade de solução de problemas em ciências. O que difere a teoria clássica da teoria de resposta ao item vai ser, na teoria clássica, quando você responde, eu estou falando aqui de itens, eu estou pense numa prova onde você tem vários itens e você marca várias questões, cada questão você vai marcar ali um item e ele vai estar certo ou vai estar errado. Para simplificar, eu vou trabalhar aqui numa solução binária, acertou ou errou a resposta. É o caso do Enem, é o caso do PISA. Eu posso ter outras soluções, por exemplo, você pode marcar graduações, por exemplo, num problema de ansiedade, eu posso fazer um questionário de várias características que causam nenhuma ansiedade até muita ansiedade. E a pessoa vai marcar numa escala, que a gente chama de escala Likert, de 5 níveis. Todos nós já respondemos algum questionário que tem escala de 1 a 5 e você marca
do menos expressivo ao mais expressivo, e você marca o que você sente sobre aquela pergunta. Mas a gente não vai tratar desse problema, a gente vai tratar do caso binário. Acertou, errou a questão. E na teoria de resposta ao item, a gente vai separar o que é habilidade do respondente de características dos itens. O que é característica de um item? O mais simples, dificuldade. O quão difícil é responder uma determinada questão. Mas se eu faço numa prova tradicional, como a gente avalia atualmente, casa de ferreiro e espeto de pau. A gente fala isso, mas na verdade minha avaliação numa prova aqui na universidade acaba sendo da forma tradicional. Algumas questões que são passíveis de registrar acertou ou errou, você vai somar suas notas no final da prova e essa representa a sua habilidade. Mas será que ela expressa puramente sua habilidade? Provavelmente não. Expressa a sua habilidade, mas junto ali está a dificuldade dos itens da prova. Está misturada ali dentro a capacidade de cada uma das questões discriminar dois alunos que têm habilidades diferentes. Se um item é bom o suficiente para discriminar uma pessoa que tem boa habilidade sobre aquilo, sobre o que está sendo avaliado, de outra questão, de outra pessoa que não tem tanta habilidade, esse item tem boa discriminação. Se o item não consegue discriminar dois alunos relativamente próximos, esse item tem baixa discriminação. Essa é uma outra característica. Tem outra característica que entra na prova do Enem, que é a probabilidade de acerto de um item sem que a pessoa tenha habilidade sobre aquilo que ele está respondendo. Ou seja, ele acertou uma questão, mas ele não demonstra que ele tem muitas habilidades, né? A medida de habilidade dele não é tão alta. Então, provavelmente, ele chutou aquela questão e algumas questões, antes de aplicar a prova, elas já são avaliadas, questões que têm alta probabilidade de acerto, mas, na realidade, baseado no chute. Essas questões saem da prova, tendem a ser segregadas da prova. Então, a teoria de resposta ao item, eu consigo descer a esse nível. Eu separo a habilidade do aluno de características específicas da prova. E aí eu consigo avaliar, mesmo que a prova igual está no jornal, a prova de humanas foi mais difícil, né? As pessoas demonstraram, provavelmente tem mais itens que medem dificuldade, mas na avaliação, na nota que o aluno tem, o fato de ter alguns itens um pouco mais difíceis na prova de humanas, isso está sendo segregado da nota pura dele, né? A gente vai ver isso na estrutura matemática do modelo. Esse foi o primeiro artigo, que é o artigo do Rasch. Ele é matemático que depois acabou indo trabalhar com avaliação educacional e com avaliação mental, mas ele era de Copenhagen e ele conversava muito com Fischer e com Bliss, que são os caras que faziam modelos estatísticos tradicionais que são usados hoje na estatística. O Fischer é o pai da estatística clássica, né? E ele incorporou isso e começou a propor alguns modelos para avaliação mental. E o modelo dele que ficou famoso é esse modelo que tem essa estrutura aqui. U é a resposta binária que um respondente dá a um teste. 0 ou 1, acertou ou errou. Esse BJ, então o índice I está associado ao indivíduo. O índice J está associado ao teste. Esse BJ aqui é um parâmetro para medir a dificuldade do item. Então, se a prova tem J varia de 1 até J maiúsculo, eu tenho J maiúsculo questões na prova e eu tenho N respondentes. I varia de 1 a N, J varia de 1 a J maiúsculo. Então, essa é uma característica do item. É o parâmetro de dificuldade do item. Esse alfa, por hora, a gente vai assumir nesse modelo aqui, esse alfa igual a 1. Mas se ele variar, ele poderia ser um parâmetro de discriminação. Alguns itens vão ter o alfa
maior ou menor, né? Positivo ou negativo, e isso vai dizer o quão um item discrimina do outro. Mas aqui nesse problema eu vou tratar o alfa igual a 1 e só vou me interessar na dificuldade do item. Por quê? Porque esse é o modelo usado hoje no PISA. O PISA usa o modelo de Rasch para fazer avaliação educacional. E o θ? O θ, o índice, está associado ao indivíduo. O θ vai ser a medida de habilidade latente do indivíduo. Se é uma prova de matemática, esse θ vai representar a nota dele de matemática. Então, se o Enem fosse baseado nesse modelo, o θ representaria a nota que você obteve na prova do Enem. Certo? Ok. Como isso é estimado, como é gerado essas medidas para cada indivíduo, a gente pode comentar depois, mas não é o foco principal. Eu quero aqui só discutir a ideia disso. Então, o U, certo ou errado, o θ é o traço latente. A gente vai assumir, como ele não é mensurável, como ele não é estimável na realidade diretamente, a gente assume que varia de pessoa para pessoa. Se varia, estatístico já pensa em probabilidade. Então vamos atribuir uma distribuição probabilística para esse comportamento das habilidades dos respondentes. E pensou numa distribuição bastante razoável para essa situação, que é uma distribuição normal, com média 0 e variância 1, ou desvio padrão 1. O BJ é o item de dificuldade de cada um dos itens. Observe que, na realidade, a curva nem é essa daqui. A curva é que essa daqui é a curva, agora que eu vi. Essa curva tem os 3 parâmetros. O B é, nessa escala aqui, está associado com a dificuldade. Essa é a escala da habilidade, essa é a escala do θ. O B é o parâmetro do item. Alguns itens que tiverem aqui são itens mais difíceis. Os itens que tiver aqui são itens mais fáceis de responder. Em geral, na prova, cobre de ponta a ponta. Tem questões, na hora que se constrói a prova do Enem, por exemplo, já se sabe qual é o parâmetro B de cada um dos itens. Então você tem itens, desde itens bem fáceis a itens mais difíceis. O parâmetro A é a discriminação. Quanto mais inclinado, mais capaz o item de discriminar um determinado item. E o C é a probabilidade de chute. No nosso modelo, eu estou assumindo esse alfa aqui. Se o alfa fosse variável, ele representaria o A. Eu vou assumir ele igual a 1. E o C, a gente não tem o parâmetro C no modelo. Então, ele se resume a essa curva aqui. Ele se resume a essa curva aqui. O modelo de Rasch que a gente está usando seria essa curva. Se o alfa variasse, ele mudaria essa curvatura, né, dele. E isso, um item com uma curvatura mais intensa, ele discrimina melhor do que um item com curvas suaves. Então significa que os meus modelos, para cada item eu tenho uma curvinha dessa. A única diferença que vai ter essas curvas, a inclinação dessas curvas vai ser a mesma, a única coisa que vai diferenciar é a posição aqui nessa curva. O centro dessa curva diz respeito à dificuldade do item. Vai ter itens mais fáceis, itens mais difíceis. Então, o modelo do Enem, na realidade, é uma pequena modificação. Esse alfa aqui fica com o índice J, porque eu vou ter um alfa para cada, ou um A, né, nessa outra anotação aqui, para cada item. E ainda aparece um termo aqui, C1 menos C, C mais 1 menos C, multiplicando essa quantidade aqui, que diz respeito à probabilidade de chute. Esse seria o modelo que é usado hoje no Enem. Para usar esse modelo mais simples, que é o modelo de Rasch, eu estou fazendo algumas suposições. As mais conhecidas são essas duas aqui. A primeira, unidimensionalidade sobre o construto. O construto é essa característica não mensurável nossa, habilidade numa prova de matemática dos estudantes. Esse é o construto, é um conjunto de coisas não mensuráveis que define a habilidade do estudante. Está associado ao traço latente. Esse modelo é unidimensional, ele só está medindo uma única habilidade.
É o melhor modelo para esse caso aqui? Eu acho que não. Mas não vou entrar em mérito disso. Se você pensar que para resolver alguns problemas de matemática, basta o conhecimento matemático e você consegue... O enunciado é relativamente claro para a grande maioria e o que você precisa ali é habilidade matemática para resolver o problema. Mas alguns problemas envolvem a leitura do texto, interpretação do texto para resolver o problema. E a partir daí não depende só da habilidade matemática, depende da habilidade de interpretação de texto. Tô certo, Jean? Jean é um especialista para modelos multidimensionais. O Jean não gosta desses modelos aqui, ele gosta dos mais complicados quando tem dimensões maiores. Independência local. A independência local, ela diz respeito se os itens, uma vez que eu levei a consideração, eu estou considerando já que eu conheço a habilidade do respondente, os itens entre si, eles são totalmente independentes. O resultado do teste independe de um item, independe dos demais, porque eu já levei em conta a habilidade, o traço latente em consideração, se eu conhecesse o traço latente. A gente chama isso de independência local. Mas, a partir do momento que a gente usa um modelo desse tipo, esse modelo que a gente está usando aqui, esse modelo, isso daqui é uma variável binária. Ela tem uma variabilidade, ela tem uma variação aleatória. Eu assumo uma distribuição probabilística para ela. Para uma resposta binária, o modelo probabilístico mais simples é o modelo Bernoulli. Acertou, errou. Acertou com probabilidade P, errou com probabilidade 1 menos P. Quando você usa esse modelo, que é o modelo mais simples para dado binário, você tem que assumir essa suposição. Você assume que os respondentes da pesquisa a resposta de um indivíduo é totalmente independente dos demais. Por que eu tenho que fazer essa suposição? Porque a probabilidade de sucesso tem que se manter constante. A probabilidade de acerto tem que se manter constante. Será que isso é atendido? Se a gente pensar que alguns estudantes vieram de escola pública, alguns respondentes são de escolas privadas, aqui todos no PISA são todos de escolas públicas. Mas se o estudante estudou, quando ele fez a prova, ele passou os primeiros 3 anos do ensino fundamental numa escola particular e depois foi para a escola pública, esse aluno tem uma performance diferente, é razoável pensar nisso, tem uma performance diferente do aluno que passou desde o início da escola pública. Então aí eu já estou falando aí, de 2 grupos que dentro dos grupos eles são homogêneos e entre os grupos eles deixam de ser homogêneos. Outras características menos óbvias. Um estudante, quando eles fazem essa prova Brasil, eles respondem um questionário socioeconômico e fazem algumas perguntas do tipo, você estuda com o apoio dos seus pais? Os seus pais acompanham a lição de casa? E o aluno respondia sim ou não. Quando a gente cruzava essa informação, a gente via que o aluno que tinha o acompanhamento dos pais tem uma performance e os que estudavam por conta própria tinham outra performance. Então pronto, formou um outro grupo, uma outra característica que forma 2 grupos diferentes e que tem performance diferente. Só que quando usa o modelo de Rasch no PISA, está presumindo que todos os indivíduos são independentes. Então, esse modelo tem a limitação de não trabalhar com multidimensionalidade. Quem quiser trabalhar com multidimensional tem que começar com o Jean. Porque aí os modelos que ele trabalha levam em consideração a habilidade de leitura com a habilidade matemática. Ou se for colocar uma situação, um problema para um estudante de ciências, onde ele tem que usar o conhecimento de ciência, o conhecimento de matemática e a interpretação do texto, aí vai ter dimensões maiores, fica mais complexo. Mas os modelos ficam mais complexos, mais próximos da realidade.
Esse modelo não leva em consideração discriminação, tem modelos mais sofisticados para isso, e ele não lida com essa questão de agrupamentos, clusters de respondentes homogêneos entre si. O modelo está assumindo que eles são todos independentes. Mas no final eu vou mostrar o quanto que isso impacta no modelo. Vou fazer uma breve passagem sobre o que se trata de modelos lineares generalizados. Eu vou tentar ser breve para não ter mais fórmula aqui, mas eu não quero gastar muita energia nelas, porque para quem não está iniciado, vira um pouco o pesadelo. Vamos supor a situação em que tem uma amostra de N indivíduos. Pode ser os estudantes. De 1 a N, cada indivíduo é observado N vezes. Pense como sendo o número de itens. Os estudantes não responderam todas as questões, então cada respondente tem uma quantidade variável de respostas. Assumo isso aqui como se fosse um traço latente. Assumo uma distribuição normal com uma média 0, uma matriz de variância com variância D, e essa matriz pode ter formas diferentes. Nos modelos de teoria de resposta ao item, a gente assume isso daqui igual a uma matriz de identidade. E a resposta do indivíduo, dado o traço latente, assumindo que eu conheço o traço latente, isso tem distribuição com uma determinada distribuição probabilística. Essa distribuição probabilística tem essa cara, e essa cara aqui é uma cara especial para os estatísticos. Essa expressão de distribuição, de densidade de probabilidade, chama-se família exponencial. É uma família de distribuições probabilísticas que tem muitas propriedades ótimas. Então, a Bernoulli faz parte dessa família, a distribuição binomial, a distribuição Poisson, são distribuições bem básicas que alguns de vocês já viram num curso básico de estatística ou probabilidade. Distribuição normal faz parte, distribuição gama, normal inversa, binomial, tem uma infinidade de distribuições, geométrica. Então é uma família bem ampla, contempla as distribuições mais conhecidas e explorando essa característica geral dessa distribuição, eu consigo descrever. Se eu conseguir escrever uma distribuição nessa forma, ela pertence à família exponencial. E se ela está escrita nessa forma, dependendo desses parâmetros aqui, do θ e do φ, eu tenho as seguintes propriedades. Se eu calcular a derivada primeira dessa função, eu tenho a esperança da minha variável aleatória. Certo? A esperança, a média, condicionada ao conhecimento do efeito aleatório, do traço latente, assumindo que eu sei qual é a habilidade, por exemplo. Então, eu posso deduzir a esperança da minha variável aleatória só derivando essa expressão aqui, e se eu calcular a derivada segunda dessa função e multiplicar por essa função aqui, eu tenho a variância da minha variável aleatória. Então, tendo a variância, tendo a esperança, eu praticamente caracterizei uma parte importante da minha distribuição probabilística. Aqui está no caso geral, mas se eu colocar nos casos particulares da normal, eu vou achar a esperança da normal, o V de mi, essa expressão da variância aqui, o A de φ vai ser o sigma 2 da distribuição normal, o V de mi vai ser igual a 1, então, ou seja, a variância independe da média. Na binomial, na Bernoulli, o V de mi já vai ser uma função dependente da média. Ou seja, aumenta o valor da média, aumenta a variância também. Ok. Agora, até aqui é probabilidade. Até aqui é probabilidade. A brincadeira fica mais divertida para os estatísticos quando eu faço isso daqui, ó. A esperança dessa variável aleatória, eu ligo ela através de uma quantidade que é expressa... Isso aqui são vetores e eu formo uma matriz com esses vetores aqui. E nesses vetores eu tenho características do tipo idade, peso,
estuda ou não com os pais na lição de casa, estudou ou não em escola privada, todos esses fatores ou covariáveis no modelo estatístico entra nessa matriz. E eles vão ter aqui coeficientes que são os pesos associados a essas características. Isso daqui que me interessa, isso aqui me interessa muito saber. E aqui também, como é um modelo misto, ele tem esse efeito que é fixo, mas vai ter traços latentes associados também. Posso ter um ou mais traços latentes. Esse modelo é uma classe extremamente ampla, eu estou mostrando aqui um modelo mais amplo possível, usado nas mais diversas aplicações. Eu trabalho com, minha pesquisa em geral é dados longitudinais, medidas feitas ao longo do tempo. O paciente foi lá no médico e registrou o colesterol dele na data tal, na data tal, na data tal. Essas medidas do mesmo indivíduo ao longo do tempo são dados longitudinais. Eu posso usar esses modelos para analisar dados longitudinais. Mas posso usar isso para analisar experimentos agronômicos, posso usar isso para modelos econométricos, então isso tem uma diversidade de aplicações. Isso aqui resume a estrutura desse modelo mais complexo, tendo um efeito aleatório, um traço latente, tendo uma variável resposta que pertence à família exponencial e tendo essa quantidade que eu chamo de preditor linear, que está ligado à média dessa distribuição, aqui, ó. A média está ligada a esses fatores, né, de interesse que eu quero estimar, através dessa função G, que é uma função de ligação. Ela liga a média à parte determinística conhecida com a parte aleatória do modelo. Então, essas três expressões aqui resumem, de certa forma, a estrutura de um modelo linear generalizado. Generalizado vem de que? Aquele fato que são várias distribuições, não é mais só a distribuição normal. E misto, porque isso daqui é um parâmetro fixo, misto. Isso daqui é um efeito aleatório. É um traço latente. Eu não consigo estimar esse valor, mas eu posso tentar predizê-lo. E tem aplicação em dados altamente estruturados, modelos hierárquicos, multiníveis, correlacionados, multivariados, superdispersos. É uma classe bastante flexível. Não quero gastar tempo aqui, mas a estimação, a gente usa o método de máxima verossimilhança marginal. A verossimilhança, essencialmente, é enxergar o produto, o quanto que um indivíduo contribui. Ele contribui com a distribuição probabilística dele, a densidade dele. E o outro indivíduo, que é independente dele, também vai contribuir com uma distribuição dessa. Como eles são independentes, eu poderia fazer um produtório deles. Resultados lá da probabilidade básica. Só que, como eu tenho um efeito aleatório, eu tenho que desaparecer com ele. Eu não consigo otimizar isso assumindo que esse U seja um efeito aleatório. Então, como a minha expressão depende de Y e U, que são duas variáveis aleatórias, eu tenho uma distribuição conjunta. Eu integro numa das variáveis aleatórias, que é U. E eu passo a ter essa expressão. Só que tem solução analítica essa expressão aqui? Na verdade, essa é a expressão final, tá? Ou proporcional dela. Eu tenho que otimizar, tenho que achar o máximo dessa função. Assumindo que os dados Y já foram coletados, aí é onde que a coisa muda. E matematicamente isso causa desconforto para os matemáticos que vão lá para o departamento de estatística fazer o mestrado, doutorado. Isso é um choque quando você estuda inferência estatística. Peraí, isso daqui é uma distribuição probabilística. Eu não sei qual é o valor de Y, essa é a densidade probabilística, a forma da distribuição probabilística do valor Y. Mas agora eu considero que a amostra já foi coletada. O Y eu conheço. Eu não conheço agora, são os parâmetros dessa distribuição. E é esses que eu quero otimizar e descobrir. Então, como é que eu maximizo essa função aqui? Derivo igual a zero, tento achar as raízes. Só que isso não é tão trivial, porque agora apareceu um monte de integral nessa história. Não tem solução analítica essas integrais, tem que utilizar métodos numéricos. Então, para cada indivíduo vai ter uma integral dessa.
Tem um monte de integral aqui porque eu posso ter vários u's. Se eu tiver um único traço latente, eu vou ter uma única integral. Então eu faço uma integral para um indivíduo, integral para outro indivíduo, atualizei o resultado. Coloco na fórmula, otimizo ela numericamente. Ok, integrou uma vez, achei o valor. Só que agora eu achei um valor preliminar para esse parâmetro, as integrais mudaram todas. Resolvo as integrais numéricas todas. Então, ou seja, você faz isso mais ou menos no computador automático, mas... Bom, por que está demorando tanto? Porque ele está fazendo um monte de integrais numa amostra, você tem 3.000, 10.000 integrais para resolver e a cada ciclo iterativo são 10.000 integrais que ele tem que resolver. Vai levar tempo, às vezes, computacional para fazer isso. Aí tem vários métodos para resolver esse problema das integrais. Quase verossimilhança penalizada, quadratura gaussiana adaptativa, essa que é a mais utilizada hoje. Hoje já tem algoritmos bastante estáveis. Esse daqui funciona em determinadas situações. Hoje, quadratura gaussiana adaptativa é a mais utilizada para resolver esse problema. Para quê? Para achar quem é o valor de beta, que são os fatores que influenciam, eu quero saber o peso deles, na probabilidade de acerto, por exemplo. Esse φ é um parâmetro de dispersão, que é de interesse de estimar, e a variância do meu traço latente, que tem um papel importante que a gente vai ver para frente. Ok, por que eu falei dos modelos lineares generalizados? Eu falei por causa disso daqui, ó. Essa classe de modelos, uma vez tendo a resposta, e essa resposta é aproximada estocasticamente, probabilisticamente, através de uma média que depende de um preditor linear, que depende dos pesos das minhas covariáveis. Esse é o modelo, isso que eu descrevi aqui é o modelo linear generalizado misto, quando a resposta, por exemplo, é Bernoulli, 0 ou 1. E essa é a cara do modelo Bernoulli. Mas na hora que você olha o modelo de Rasch, esses dois modelos são muito parecidos. Na realidade, eles são basicamente, caso particular. O modelo de Rasch é um caso particular do modelo linear generalizado misto. Essas duas tivesse aqui um vetor de uns aqui e um único coeficiente beta aqui, eu estou chamando de BJ aqui. Então, essencialmente, esses modelos são exatamente os mesmos. Aquelas suposições que eu falei, de independência entre os responentes, esse modelo só funciona se eu garantir que eles são independentes. Então, por consequência, esse modelo também independe dessas suposições. O que me trouxe para trabalhar nesse modelo? Foi esse artigo que eu trabalhei com o professor Mullenberg, o professor Verbeek, lá da Bélgica, Clarice Demétrio, da USP de Piracicaba. Foi um trabalho... Nesse artigo aqui, um dos resultados da minha tese entrou nesse artigo. E, na realidade, no artigo a gente fez uma classe mais geral de modelos lineares generalizados, onde eu tenho medidas repetidas do mesmo indivíduo, com um traço latente normal, é o mesmo caso do modelo de Rasch, mas tem mais um efeito aleatório que a gente chama de efeito conjugado. O que a gente fez no modelo? Basicamente a mesma estrutura do modelo de Rasch, só que agora eu estou multiplicando por mais um efeito aleatório. Qual que é o papel desse efeito aleatório? Se existir algum tipo de agrupamento entre os indivíduos, se existir, essa quantidade vai ser diferente de 1. Se eles são totalmente independentes, essa quantidade aleatória vai ser muito, muito próxima de 1. Então, introduzindo esse termo aqui,
eu resolvo, de certa forma, o problema do modelo de hash de não acomodar a correlação entre os indivíduos. Claro, no modelo, quando a gente propôs isso aqui, a gente pensou em outra coisa. Aqui eu estava resolvendo o problema de micose de unha. O paciente ia ao médico para tratar a micose de unha. Ele chegava lá, o médico falava, a micose está severa, continua tomando medicação. Um mês depois ele foi lá, está severa. Passou um mês, agora está bom. E ele foi acompanhado até 12 meses. Esse era o problema original que levou a gente a tentar desenvolver esses dados. E era um conjunto de dados binários com muita variabilidade. Esse outro modelo é basicamente esse mesmo modelo, mas aquela função G, que era a função de ligação da média dos termos das covariáveis, eu estou usando funções G diferentes. Aqui eu usei uma função logística. Aqui eu estou usando a distribuição acumulada inversa da distribuição normal. Isso daqui é uma integral da distribuição acumulada da normal. Que também tem essa forma, na realidade, eles têm essa forma, os dois modelos têm aquela forma sigmoidal. E um pode ser, inclusive, expresso através de uma multiplicação de constante, um pode ser expresso em função do outro. Como eu estou introduzindo esse efeito aleatório adicional, a gente está distribuindo uma distribuição para ele. Como ele tem que ser um valor, isso aqui é uma probabilidade, varia de 0 a 1. Se eu estou multiplicando por algo, tem que ser algo que varia entre 0 e 1 também. E aí a gente atribui a distribuição beta, que é uma distribuição probabilística que vai de 0 a 1. Essa é a classe do artigo que nós fizemos, todos os modelos já tradicionais da família exponencial, e agora introduz uma outra classe de modelos. Alguns já existiam, beta binomial, por exemplo, binomial negativa, e introduziu outras classes de modelos novos através daquela multiplicação de um termo adicional na esperança. E essa é a expressão da probabilidade condicional, não vou entrar aqui em mérito, só para chamar atenção. Otimizar isso daqui numericamente é o cão chupando manga. Mas, trabalhando algebricamente, fazendo chamando esse termo de K, isso daqui, esse φ tem essa forma dessa integral, eu consigo integrar a função em gama analiticamente, a função fica mais simples, fica dessa forma aqui, e aí, mas ainda assim, mesmo integrado já num efeito aleatório gama, eu ainda dependo do outro efeito aleatório. Na maioria das vezes é aqui que para, e aqui você tem que resolver isso numericamente. Para o caso dessa ligação que eu usei, em particular, a gente conseguiu resolver totalmente, analiticamente, essa expressão, e ela ficou desse jeito. Então eu desapareci com todas as integrais. E isso é um resultado bem interessante, porque deu um trabalho resolver isso daqui, mas computacionalmente eu estou otimizando uma função bem conhecida, que essa função, isso aqui ainda é uma integral, mas é a função normal acumulada. Isso está programada nas linguagens. E isso é uma normal com essa média, com essa matriz de variância e covariância, que é a inversa dessa matriz aqui. Então, eu introduzo boa parte de álgebra linear na solução do problema e envolve só otimização. Não tem mais integração numérica no processo de otimização. E isso reduz drasticamente o tempo de computação. E essa classe de modelos pode ser aplicada diretamente aos modelos hash. Então, aqui eu tenho um modelo hash de teoria de resposta ao item. E agora, ele multiplicado por essa quantidade aqui, gama. Então, eu tenho o θ, que é o traço latente da habilidade do respondente, e o gama é um traço latente só para acomodar a heterogeneidade que existe entre os respondentes. E aí eu consigo trabalhar, usando esse resultado que eu apresentei anterior, a densidade para o modelo de hash que eu tenho que otimizar é essa daqui, e não envolve integrais. Então, o processo de otimização é
método de cálculo numérico algum método de otimização, Newton-Raphson, por exemplo. Aqui a gente faz uma reparametrização que fez toda a diferença. Alfa 1 e alfa 2 eram os termos da distribuição beta. Na hora que eu reparametrizei usando os resultados da Silvia Ferrari e do Kiribati, eu estava tendo problema numérico de estabilidade e na hora que eu coloquei isso, parece que não tinha problema nenhum. Então, uma reparametrização simples resolve numericamente, faz muita diferença na solução numérica do problema. Então, eu passo a ter que otimizar basicamente essa expressão que é relativamente simples. Além essa solução que a gente fez foi a solução clássica. Além disso, eu tive um outro aluno, quando eu estava ainda na Universidade de Brasília, em que a gente queria saber, ok, esse modelo que a gente fez aqui, esse modelo, ele acomoda a heterogeneidade de fonte desconhecida. Eu não disse nenhuma assim, olha, existem esses fatores interferindo na heterogeneidade. Se existe heterogeneidade, isso vai ser quantificado nesses parâmetros aqui. Então, esse parâmetro aqui vai expressar a heterogeneidade presente nos dados, que pode ser fonte de agrupamento. Agora, e se eu tenho variáveis, por exemplo, estudo ou não estudo com os pais? Raça, será que isso interfere na cor da pele, interfere na performance de acerto de questões? Então, eu queria introduzir essas variáveis, esse fator de heterogeneidade, eu gostaria que ele dependesse de outros termos. E eu quero ver se esses termos, os dados sugerem que esses termos estão interferindo. Estudar ou não com os pais interfere na probabilidade de acerto do item. Então, aqui, por exemplo, foi estudado público, privado. Esse conjunto de dados aqui já é baseado não no PISA, mas são os dados da Prova Brasil, que foi aplicado também se estudou em escola pública ou privada. E aí você vê que eu tenho uma curva aqui, isso aqui é só para o item 1, o item 1 lá da prova de matemática. Esse é a curva do item 1 para todos os estudantes que vieram da escola privada e esses da escola pública. No item 4, no item 5, no item 2. Então você vê que tem curvas diferentes para esses fatores. Isso já sugere que esses fatores interferem na probabilidade de acerto do item, o que é bem razoável que aconteça. Existe uma variação um pouco menor, aqui em relação à cor de pele, mas essa é uma característica bem difícil, a pessoa que declara a cor de pele. Então, pode ter algum efeito aqui, mas é um pouco mais difícil quantificar isso. Mas você tem curvas diferentes ali para cada uma das cores de pele declaradas, né? Aí, nessa abordagem que a gente vai fazer aqui, perdão pela anotação, que aqui seria um gama, aqui a gente está usando um φ. Textos diferentes, artigos diferentes e as notações mudaram. Mas esse daqui é aquele gama, é o efeito de heterogeneidade multiplicando essa expressão, que varia entre 0 e 1. Só que agora eu não estou dando distribuição beta para esses dados. Eu estou dizendo o seguinte, eu tenho um conjunto de fatores que eu quero verificar se o peso deles interfere na heterogeneidade. Então agora esse parâmetro aqui está ligado a essas variáveis através de uma ligação logística. Poderia ser a normal acumulada, pode ser qualquer função de ligação razoável para esse tipo de problema. Então, o θ tem distribuição normal 0, 1, até aqui é o modelo de hash com a modificação que a gente fez aqui. Só que eu estou fazendo análise bayesiana. Análise clássica, quem conta a história são os dados. E meu conhecimento especialista? Seu conhecimento não serve para nada, só serve os dados que vão dizer se são significativos ou não. Na inferência bayesiana, eu posso atribuir a inferência bayesiana, um determinado parâmetro desconhecido, eu atribuo uma distribuição probabilística para ele. Eu não sei qual é o parâmetro. O clássico diz, os dados vão estimar esse parâmetro fixo e desconhecido.
o Bayesiano vai dizer, não, eu vou atribuir uma distribuição de probabilidade para essa quantidade desconhecida, que são esses pesos dos fatores que eu quero verificar se influenciam na heterogeneidade. Essa definição que eu fiz aqui, ó, para os betas assumindo uma distribuição normal, as dificuldades dos itens também, não sei qual é a dificuldade dos itens, vou atribuir uma distribuição normal. Isso é uma típica análise bayesiana. E como é uma análise bayesiana, tudo é distribuição probabilística, agora eu tenho aqui uma distribuição conjunta com várias variáveis aleatórias. Isso daqui vai ter P parâmetros, P variáveis, isso daqui vai ter a dimensão dos respondentes, o número de respondentes, e isso daqui é o número de itens na prova. Então, o conjunto paramétrico, a dimensão é gigantesca. E isso é escrito usando o teorema de Bayes, não vou entrar em mérito aqui, mas isso é o resultado do teorema de Bayes. E cada uma dessas expressões tem essa distribuição. Como eu assumi tudo normal, todas têm um núcleo bem parecido. Por pura conveniência matemática. Poderia usar outras distribuições se fossem razoáveis. No final das contas, eu tenho aqui uma função de dimensão gigantesca, né? Imagina você tem 10.000 respondentes com 10 variáveis que possam influenciar a heterogeneidade numa prova de 45 itens. Soma essas quantidades, é a dimensão desse modelo. E aí eu tenho que pegar essa função e agora é só integrar em cada uma dessas variáveis. Espera aí, uma variável de dimensão p variada desse jeito e eu vou integrar? Aí é um problema computacional. Os bayesianos resolvem isso de forma usando simulação estocástica. Não dá para resolver isso por integração numérica, sem chance. Se isso daqui tem dimensão 1000, essa aqui é uma variável, é uma função com 1000 variáveis. Eu tenho que integrar em 999 variáveis. Não dá. Essa expressão aqui, ainda mais integrar essa expressão, e isso daqui multiplicado por isso, não tem solução analítica para isso, mas se resolve por simulação estocástica. Que foi o caso da prova Brasil. Os dados inicialmente são 5,5 milhões de estudantes. Pegamos um caderno só de matemática, estudantes do 4º ano, eram 109.939 indivíduos, 22 itens. Para esse resultado aqui a gente não usou os 109 mil, porque não tinha computador para isso. A gente usamos 5 mil estudantes só. E mesmo assim levou, acho que 5 ou 9 dias para fazer as contas. O computador ficou fazendo 5 ou 9 dias fazendo as contas. Então, para resolver esses problemas depende de suporte computacional maior do que a gente tinha. Esse é o caderno da prova Brasil. Esse é o questionário socioeconômico, né? Na sua casa tem carro? Essas variáveis é pouco provável que isso vai influenciar nas respostas. Mas aqui em algum momento faz a pergunta, você estuda com seus pais para fazer a lição de casa? E são essas variáveis que a gente tem interesse de estimar. A gente aplicou o modelo de Rasch tradicional. Obteve aqui as dificuldades dos 22 itens. Eu estou mostrando os 11 primeiros aqui. Essas são as estimativas. Então esse item aqui é bem mais fácil comparado com esse daqui. E esse daqui é mais difícil do que esse. Esse é mais difícil do que esse. Esse é mais difícil do que esse. Esse é mais fácil do que esse. Ou seja, tem uma escala onde do mais negativo para o mais positivo define a dificuldade dos itens. Esse é o erro padrão, podemos chamar aí do desvio padrão associado a essa estimativa. Está associado com a precisão com que essas dificuldades foram estimadas. Usando o nosso modelo, a gente usa... Lembra que aquele μ, que depende de alfa 1, alfa 2, ele está associado com a dificuldade, com a heterogeneidade dos dados, dos respondentes. Se aquelas variáveis socioeconômicas, e se estuda ou não com os pais, se isso interfere nos dados, esse μ deveria ser bem diferente de... deveria ser bem diferente de 1. Mas quando a gente aplicou os dados, só que eu usei integração numérica, não usei aquela expressão
analítica que a gente conseguiu resolver a integral. Usei o processo usando a integração numérica. O valor estimado foi 0,9985, dá bem próximo de 1. E aí quando você compara os coeficientes, eles estão muito próximos um do outro. Aqui aconteceu uma mudança já. Os erros padrões, apesar de pouca coisa, mas eles ficaram um pouco maiores. E isso é esperado que aconteça. Porque é só o fato disso aqui estar diferente de 1, esses erros padrões vão acomodar, se os dados têm uma heterogeneidade, eles vão acomodar essa heterogeneidade. Esse modelo aqui não está preparado para acomodar, eu estou dizendo que esse modelo aqui enxerga isso de variabilidade, de heterogeneidade entre os respondentes. O outro modelo enxerga um pouquinho melhor. Nesse modelo, é o mesmo modelo que é esse daqui. Esse é uma integração numérica. Ok, é esse caso aqui. Esse aqui foi o da integração numérica. Esse modelo, esse resultado aqui, eu usei a integração analítica. Então já usei aquela expressão em que eu fiz a integração numérica, eu só fiz otimização. E ele estimou uma heterogeneidade um pouco maior. Ou seja, ele já está um pouco menor do que 1. E com base nesse erro padrão aqui, ele é significativamente diferente de 1. Então, o que a gente já enxerga? Ó, houve uma mudança nas estimativas pontuais considerável. Ó, menos 0,49, menos 0,1, 1,24, 1,61, 1,26, 0,16, menos 0,51, menos 1,04. Na maioria dos itens, esse modelo identificou dificuldades menores do que elas realmente são. E os erros padrões são bem maiores. Esse conjunto de dados, a gente sabe que existe heterogeneidade. Eu estou partindo desse pressuposto. Esses dados, baseados naquelas curvas ali, existem um monte de fatores que indicam que os indivíduos não são independentes entre si. Existem agrupamentos entre eles. Se isso existe, a probabilidade de sucesso não é constante. E se a probabilidade de sucesso não é constante, esses erros padrões estão subestimados e no nosso modelo ele capturou erros padrões maiores, o que corrobora isso, e ainda identificou dificuldades menores do que elas realmente são. Então, na nossa percepção, o modelo de hash que está sendo utilizado hoje, e isso pode se aplicar ao modelo do Enem também, está sendo aplicado no modelo que está desconsiderando a heterogeneidade entre os respondentes. Se existe essa heterogeneidade, provavelmente a dificuldade estimada dos itens é maior do que ela realmente é. Os itens eles estão enxergando que o item tem uma certa dificuldade, mas na realidade ele é um pouco menor. Então a gente acredita que esse tipo de modelo pode ajudar a obter estimativas precisas, menos viesadas, das dificuldades dos itens. E aqui a gente fez esse modelo bayesiano para as curvas de raças, a gente usou aqui 5.000 estudantes. Comparação, se o aluno trabalha fora ou não trabalha, então tem aqui um comportamento bem diferente. A curva maior aqui tem um melhor probabilidade de acerto. Esse aqui, o azul é trabalhar fora, o vermelho é não trabalhar fora. Então, o que não trabalha fora tende a ter uma probabilidade de acerto. Se eu pegar aqui num determinado nível de dificuldade, ele tem maior probabilidade de acerto quando comparado com o grupo que trabalha fora. Eu peguei esses casos aqui de trabalha fora, reprovação e grupo étnico-racial. E as probabilidades de acerto. Aplicando esse modelo, deixa eu ver onde estão os resultados. Aqui. Por exemplo, trabalha ou não trabalha fora. Eu coloquei só esse termo na heterogeneidade. Ele foi significativo, considerando esse desvio padrão aqui. Aqui já é um modelo bayesiano. E as dificuldades dos itens, os desvios padrões são maiores e as médias também tendem a ser menores do que o do modelo de hash,
Por quê? Porque eu tenho aqui um efeito que interfere na heterogeneidade, que é o fato de trabalhar ou não fora. Esse tipo de gráfico é um gráfico de diagnóstico de um modelo. Cada um dos termos, dos centenas, milhares de termos que eu assumi com efeitos aleatórios, cada dificuldade do item é um efeito aleatório. Cada habilidade do respondente é um efeito aleatório. Então, eu tenho que fazer simulações longas, né? Aqui foi feito 2.000 simulações. A gente poderia fazer até mais, o ideal seria fazer até mais, mas não tinha equipamento computacional para fazer tanto. E eu espero que tenha distribuições bem definidas, dependências pequenas ao longo do tempo e essa variação estável ao longo das simulações. É a simulação Monte Carlo que a gente usou aqui. Usamos 500.000 interações na realidade, a gente pegou as últimas 2.000, mas foi feito descarte, tinha que fazer descarte, a cada 10 pegava um, levou 5 dias para fazer usando um computador com essa estrutura aqui. Então, computação aqui é crítico para esse tipo de modelagem, é o preço que a gente paga. Aqui está, o hash para efeitos desconhecidos de heterogeneidade. É o primeiro modelo que a gente propôs, a estimativa e o erro padrão dele. Aqui é o modelo bayesiano. Então, quando eu comparo o B1 com esse daqui, tem umas diferenças. 16 para B3, 003. Ou seja, aqui eu consegui capturar algumas dificuldades, tendem a ser um pouquinho menor do que essas daqui, só que os erros padrões aqui são um pouco melhores do que o daqui. Vejam bem, se tem heterogeneidade, eu quero capturar essa heterogeneidade. Só que o primeiro método que a gente está considerando fatores de heterogeneidade desconhecidas, ele junta tudo isso e joga num pacote só. E ele acaba gerando erros padrões maior do que na realidade deveria ser. O modelo bayesiano é um pouco mais preciso. Eu gostaria que o erro padrão fosse sempre pequeno, mas não pode ser um modelo de hash tradicional, porque ele reduz demais, excessivamente, os erros padrões pela incapacidade do modelo capturar a heterogeneidade. Então, o modelo bayesiano foi o modelo que apresentou um resultado um pouquinho mais preciso. Esses que são gráficos para cada uma das dificuldades dos itens, os intervalos de confiança para cada uma delas. Então, você vê que numa prova, dentro de cada faixa aqui tem vários itens, 22 itens, e eles têm dificuldades dos itens mais fáceis para os mais difíceis. E essas são as curvas, já considerando esse modelo que tem um teto em função se trabalha ou não trabalha fora. Então, esse daqui é o grupo que trabalha fora. Esse é o modelo de hash tradicional. Esse tracejado é o modelo nosso bayesiano que captura a heterogeneidade. Ele tem um teto mais baixo, na realidade. É como se ele limitasse o teto de acerto. É pouco provável que a pessoa que trabalha fora venha ter uma probabilidade de acerto acima de 60%. Então, traz esse tipo de informação também. E, além disso, como o teto da curva agora não vai em 100%, isso forçou a curva a descer, ela empurra um pouquinho para cá. E isso faz o centro dessa curva ser um pouquinho deslocado em relação a essa outra aqui. Essa daqui com essa daqui, essa daqui com essa daqui. Então, os parâmetros de dificuldade, que é o ponto central aqui dessa curva, para o modelo de hash, para o nosso modelo, vão ser diferentes e ele tende sempre o modelo de hash tende a superestimar a dificuldade dos itens. E aqui a gente fez para os outros itens várias questões, se teve reprovação ou com pelo menos uma reprovação. Então, com esse modelo ainda dá para fazer um estudo de caracterização das características dos estudantes, né? E o que interfere no desempenho deles. Aqui eu estou comentando sobre esse artigo que saiu em 2002, que é o impacto da variabilidade dos itens, da estimação dos itens dos parâmetros na função de informação do teste. A função de informação do teste é muito importante para avaliar a qualidade de um item, né? Então, o que a gente está fazendo interfere nessa variabilidade com certeza. Então, só para fechar, o modelo bayesiano e o modelo clássico que a gente fez,
ficou um compromisso entre o modelo de hash, que não enxerga a heterogeneidade, e o modelo modificado que a gente fez, que enxerga a heterogeneidade, mas joga tudo num pacote só. O modelo bayesiano consegue fazer para cada uma das covariáveis que interferem na heterogeneidade, consegue quantificar isso um pouco melhor e reduz, aumenta a precisão, na realidade, do teste. O problema aqui é tudo que envolve computação numérica. Em avaliação educacional, as dimensões são grandes, né, Jean? Tudo é muita coisa. Se sua base de dados dobra, você pode prever mais tempo de computação aí consideravelmente. Então, na nossa fase de pesquisa, a gente não tem, às vezes, acesso a computação intensa. Não sei, tem que tentar usar esses computadores, supercomputadores aí da USP, o cluster daqui da Federal, para ver se consegue fazer uma computação mais intensiva, né? O Santos Dumont, lá do CNPq. Tem uma outra tecnologia chamada INLA, que reduz drasticamente o tempo de computação, mas é drasticamente, algo que levaria 5 dias, talvez faça em 10 minutos. Então esse é um assunto, é uma área que eu preciso mergulhar com um pouco mais de detalhes. Bom, era isso que eu tinha para contar. Obrigado. Eu quero fazer uma pergunta, um comentário. Jean, isso aqui pode ser aplicado nos modelos. Essa ideia de modificar os modelos pode aplicar no. Só uma pergunta. Vocês implementaram em quê? Em R, em SAS? Em R. Não, peraí. O primeiro foi. O primeiro modelo, o de heterogeneidade desconhecida, foi feito em SAS. O outro foi feito usando WinBugs, que é uma linguagem para modelos, resolver aqueles problemas das integrais usando simulação estocástica. O interessante é que parte disso é o que o pessoal do PISA faz esse cálculo. Esse que é a ideia que é o que está por trás, né? A gente imagina que a gente realiza uma prova dessa, como a do PISA, por exemplo, ou mesmo o Enem, e o resultado tem que sair amanhã, e tem todo esse tempo de processamento. Por isso que o INEP demora para dar o resultado, no caso tem ali o PISA e tal, porque tem todo esses. Tem tudo. Isso e não é só a primeira rodada, né? Você tem que ajustar os parâmetros e rodar várias vezes. Várias vezes. Uma coisa que eu estou tentando fazer está ainda na parte inicial. Aquela integral que a gente resolveu e eu gerei uma verossimilhança totalmente integrada nos efeitos aleatórios, aquela ali computacionalmente reduz o tempo de computação. Mas no caso bayesiano, eu quero fazer um teste, eu quero pegar aquela verossimilhança já marginalizada e colocar no modelo bayesiano. Então, na hora de resolver as integrais estocásticas, não vai ter mais que fazer a integração nem nas habilidades e nem nos efeitos de heterogeneidade de cada indivíduo. E isso vai reduzir consideravelmente. Se isso vai funcionar e se é válido, aí eu tenho que conversar com os bayesianos com mais detalhe, porque eu não tenho certeza. Esse método que você está falando que é usado no Enem e para a avaliação do PISA, né? Então, tem uma pergunta que não tem nada a ver com o método em si, mas tem a ver talvez, que é o seguinte, suponha que numa escola alguém peça para que se explique, o diretor da escola resolva, numa escola pública brasileira, que resolva ele precisa que alguém explique para os alunos como funciona isso, ou explique para os professores como funciona a avaliação no Enem e tal. Vocês acreditam, para você que um aluno, estou perguntando para o Jean, porque o Jean talvez conheça melhor, um aluno que é formado aqui na universidade, em matemática, por exemplo, professor de matemática, que é como diretora da escola que eu procuraria, né? Você consegue explicar para mim como é que funciona essa avaliação? Vocês acham que um aluno que tem estatística de formação aqui em matemática, se debruçasse, uma vez formado, se debruçasse um pouco sobre o assunto, claro, não quero ouvir isso, mas porque vai pensar um pouco sobre isso, sem estudar mais estatística do que aquela que é dada na graduação, seria capaz de entender como funciona isso? Depende. Se você quiser que ele explique
a lógica e a interpretação desses resultados, é possível ensinar ao professor a ensinar esse assunto. Talvez ele vai gastar uma aula e uma dinâmica com os estudantes para ensinar esse conceito. Assim, por exemplo, ele vai explicar para os colegas dele, para a diretora. A diretora perguntou como é que isso funciona, então eu quero entender como isso funciona. Então, a pergunta para o professor de matemática, e você acha então que ele precisava, por exemplo, perguntar para você ou para algum especialista, e talvez se o especialista explicasse bem a ele, ele conseguisse reproduzir a explicação, é isso? Tá. É mais ou menos esse o nível, Tá. você acha que... A forma que, se fosse no meu caso e eu tivesse que explicar, e são pessoas que é importante que elas entendam isso, eu faria isso, eu posso te explicar, mas me dê 2 horas para eu te explicar isso, e eu vou fazer uma dinâmica e uma brincadeira para você tentar assimilar isso. Não é o método, eu estou falando se o aluno vai ter o conhecimento necessário para entender o que tem, a estatística necessária para entender como o método funciona. Não o método da explicação, mas a estatística necessária. E se esse professor, ou, tá bom, a diretora da escola é formada aqui em matemática e ela quer entender como funciona. Bom, aí na hora que você fala assim, na hora que você entra nos modelos, e tá, mas como é que você obtém a quantidade das dificuldades dos itens? Eu quero saber como que faz. Aí não vai ter jeito. A gente vai esbarrar nesse momento aqui que num curso básico... Você acha que não? Então, um professor de matemática, mesmo formado numa boa universidade pública brasileira, não entende como o Enem funciona? Não, ele pode entender como o Enem funciona até um ponto. Ele pode chegar até, assim, como funciona o carro. Você precisa de colocar gasolina, você tem que olhar isso. Quando você tem essa luzinha acendendo, é sinal de alerta. Esse tipo de coisa ele vai conseguir entender. Ele não vai saber como exatamente funciona o motor. É parecido com perguntar para o professor de física como funciona o carro, e ele diz, eu ligo a chave, tem um motor, tem o carro anda. Isso, põe combustível e funciona. É isso, né? Outra coisa é sinal do motor a combustão e é toda a ok, não. Isso seria pergunta demais para o professor de física, como aqui seria pergunta demais para o professor de matemática como funciona. Isso, tá. Não, isso dá para fazer. O professor Dalton, ele faz uma dinâmica assim... Ele começa, às vezes, numa palestra dele, começa a perguntar para as pessoas, eu quero medir sua altura, mas eu não foi inventado ainda o metro, eu não consigo medir a sua altura com instrumento físico, mas eu quero medir a sua altura. Então, eu vou fazer um conjunto de perguntas. Você, quando dorme, seu pé fica do lado de fora? Sim ou não? Você, quando vai no avião colocar o bagageiro, você tem dificuldade de retirar sua bagagem do alto? Sim ou não? E ele vai fazendo várias perguntas. E essas perguntas ele registra num questionário e ele processa isso na hora. E ele começa a obter as estimativas dos parâmetros de dificuldade. Aí ele junta esses dados com outros dados que ele já tem, com uma base de dados enorme dele, e ele mostra quais são os parâmetros de dificuldade. E aí ele cria uma métrica. E o parâmetro latente, baseado nas perguntas, é a sua altura. E ele compara a altura da pessoa com a altura estimada no questionário. E aí você começa a ver coisas bem próximas. E mostra disparates do tipo pessoas extremamente altas, que não tem pergunta ali que cubra aspectos dessa pessoa muito alta ou da pessoa extremamente baixa. Então dá para fazer dinâmicas desse tipo. Aliás, é só ver que o Enem classifica os alunos de alguma maneira, então o método de alguma maneira funciona. Isso eu já sei. Mas se a pergunta seguinte for, cara, como é que o método funciona para fazer isso? Aí você acha que o nosso aluno de graduação não tem estatística suficiente para responder? Eu acho que ele precisaria de ter um treinamento mais específico nesse assunto. No curso tradicional, numa formação, mesmo na grade nova proposta, a princípio não é pensado em algo desse tipo. Sim. Por exemplo, o que eu dependo aqui de probabilidade? Modelo Bernoulli, um pouquinho de regressão, pelo menos um pouco de regressão. Dá para levar esse aluno para ter essa habilidade, mas precisa de informação complementar, que pode ser num projeto, numa iniciação científica. Okay. Vamos agradecer então, Fernando. Obrigado.